Não é quem sabe mais tempo. Os coordenadores também foram de novo, trabalho formativo junto à escola de formação do governo do estado. Já em 2020 e 2021, com a pandemia, de fato, os trabalhos dessa mobilização e da construção do currículo ficaram em segundo plano, devido à questão da pandêmica. Houve, então, um esforço de adaptação dos planos de curso para os aspectos próprios ali do contexto da pandemia. Bom frisar que, neste momento, vai nos adega ao currículo paulista também, enquanto, em paralelo, vai construindo a criação de um currículo próprio. Em 2022, são criadas as coordenadorias dentro do Departamento de Educação Pedagógica, na época. Então, eu, Augusto, Marjorie, Sandra, Sérgio, a gente vai falar. E uma das tarefas que a Angélica faz para a gente, que era a diretora pedagógica na época, era, de fato, de construir isso aqui. Então, tinha assim, acho que o ponto número 1 era a transição, sai da pandemia, sai do online, precisa voltar presencial, vamos fazer essa transição, e ao mesmo tempo, como a gente poderia construir o projeto para que você tivesse currículo. Então, estamos em 2022, tinha que ter feito o 19 e 20 de maio, a prova Angélica faz uma formação com os coordenadores pedagógicos sobre a BNCC e participam dessa formação também todas as pessoas que compunham o departamento pedagógico da época. Começa discussões sobre o currículo de forma descentralizada no ambiente pedagógico nos anos finais. Então, dentro das ambientes pedagógicos que tinham, a temática do currículo sempre foi voltando muito com especificidade do avanço de cada área. Já uma delas tinha um debate que está um pouco mais avançado, outras um pouco mais para trás, mas já foi comentada essa discussão sobre o que era o PNCC, o que era competente, o que era habilidade, de uma forma descentralizada. Em 2022 também foi firmado um contrato de parceria com o professor Diego Moreira, que é um professor que participou da construção de outros currículos em outros municípios, inclusive a construção do currículo da cidade de São Paulo. Então, percebe-se que, por mais que tenham pessoas em famílias que têm uma formação acadêmica grande, um percentual significativo de professores, coordenadores, diretores com mestrado, doutorado, teriam capacidade de criar o currículo, mas a parte técnica de construção, as etapas a seguir, que tinha que ser cumprido, que tinha que ter de fato lá para se concretizasse, faltava muito mais experiência. Então, por isso que busca-se uma assessoria não para escrever o currículo, mas para dizer quais são os passos para fazer essa construção. Só para entender um pouquinho dessa assessoria, essa assessoria tinha um escopo, se não acompanhamento até a finalização do currículo, contudo ele não chegou até o seu final. Deu uma grande base sobre as teorias de currículo, sobre como formar GTs para essa construção, quais são as características que esses profissionais que comporiam esses GTs deveriam ter, mas em certo momento o contrato não se encerrou, ele foi dividido em partes, não chegou até a segunda parte do contrato. Então, em 31 de janeiro, começa uma formação mais efetiva do professor Diego. Já havia algumas conversas, algumas diretrizes online. Em 21 de janeiro, que vem a Secretaria de Educação e faz uma formação junto às coordenadorias que já estavam presentes, aos formadores e coordenadores de área. Então, toda a equipe do departamento pedagógico passa por essa formação junto com ele. E aí segue uma série de encontros, vão dar os subsídios, então, para a gente fazer o passo a passo dessa construção. Então, de 31 de janeiro, dia 9 de março, uma formação sobre documentos legais, que norteiam o currículo. Dia 16 de março, outra reunião de alinhamento, dos passos a seguir. Nessa reunião, a gente também monta um documento que vai para as escolas depois, a gente chama de retrato sociológico,
Para as escolas, a gente mandou um outro nome de texto. Seria para saber características de formação, percurso, trajetória. Foi enviado a todos os profissionais da rede. A gente teve uma devolutiva significativa, a gente não fez em positivo, foi obrigatório que todo mundo tivesse, a gente não ficou, foi nem nominal, né? Mas para a gente ter uma noção da realidade dos profissionais da rede, para a partir daí pensar em questões também de comigo. 5 de abril, a gente fez uma reunião de online e teve uma série de reuniões de alinhamento sobre essas construções dos GTs, como fazer, teve também acompanhamento sobre a construção da parte do capítulo 1 e 2 do currículo, então o que deveria conter, o que não deveria, como foi essa escrita, o que não caberia dentro do documento quanto currículo. Isso é algo que a gente foi percebendo nesse decorrer desse processo. Muitas das questões de educação não se cabem ao currículo. Até quando a gente envia o currículo para muitos dos questionamentos da educação não são próprios do currículo. Então, qual é a competência de cada ordem? Isso não é um debate dentro do currículo. O currículo pode até subsidiar essa discussão em outra instância. Então, a gente mesmo precisava ter uma delimitação do que é que não cabia dentro desse documento curricular. Eu vou passando por eles, se tiverem alguma dúvida, acho que seria melhor uma colheita, depois a gente volta, que pode retomar também, tá? Então, por meio depois dessa assessoria, além dessa assessoria, foram feitos alguns encontros e ações formativas para a rede, para que soubessem o que estava acontecendo e também não esperassem acabar todo o currículo para começar a formação. Então, muitas dessas formações trouxeram também alguns dados, foram incorporados e discutidos dentro dos grupos de trabalho. Então, dia 23 de março, teve uma reunião para os coordenadores sobre o que era currículo, quais são as teorias do currículo, que aluno nós queríamos formar a partir do currículo que a gente estava elaborando. A gente fez com os coordenadores esse artigo 22, porque os professores dos anos finais tiveram formações com os coordenadores de área. Os coordenadores pedagógicos participaram junto com os coordenadores de área no dia 29. Os professores dos anos iniciais de educação infantil tiveram formação com os coordenadores através da formação que eles tiveram conosco. Também nesse dia foi enviado o retrato sociológico que trouxe esses dados para nós. No dia 29 de maio, na reunião pedagógica por áreas nacionais, também houve discussão sobre currículo e competências. Então, esses encontros são uma mudança de agir. A gente fez pautas únicas, inclusive, dentro das discussões de área. Na lógica, cada área vai dar o seu olhar, mas o foco da reunião foi o mesmo. A construção de uma pauta formativa foi a mesma, feita em conjunto pela equipe. Desde 29 de maio até 27 de outubro, há uma pausa nesse momento informativo, mas no dia 29 de outubro apresentado a primeira parte do currículo, que corresponde ao capítulo 1 e 2, que é a parte introdutória, relação às características da cidade, os princípios, e apresentado à rede para todas as escolas que façam apontamentos, considerações, e as considerações voltam do grupo de trabalho para ser analisadas se são pertinentes ou não dentro desse processo formativo do currículo. Então, essa parte introdutória, ela parte de ações de 3 grupos de trabalho. O grupo 1, ele produziu, seria as características do município de Valinhos, a estrutura organizacional e os fundamentos pedagógicos. Nessa parte, por mais que a gente estiver dividido em grupos, houve também conversas entre todo mundo. Então, por mais que algumas pessoas lideraram a escrita dessas partes, houve também um compartilhamento com o grupo antes de ser enviado no dia 27. O grupo 2 fez uma pesquisa sobre a história da rede municipal de Valinhos, e o grupo 3 sobre os objetivos gerais da rede municipal. Então, os trechos, o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3, eles foram elaborados a partir
Valinhos. A partir do retrato sociológico foi enviado uma análise da construção dessa parte. A partir da legislação municipal, a gente pegou o Estatuto dos Funcionários Públicos de Valinhos, o Estatuto do Magistério, a estrutura administrativa dos dedicados, vigente na época, no respeito do currículo, aspectos da legislação nacional, das vezes CNE, e também literatura própria da área, como pedagogia do oprimido do Paulo Freire. O grupo 2 fez uma consulta a fontes históricas de Valinhos, então procuraram registros, entrevistas com pessoas que estavam há bastante tempo na rede. E o grupo 3 se debruçou sobre a análise da BNCC para construir também essa devolutiva que teve das escolas sobre que aluno nós queremos formar para fazer então aí os objetivos gerais da rede municipal. Então, seria interessante dizer que esse material foi enviado ao professor e foi sim, toda essa construção teve o acompanhamento também da assessoria do professor Diego. Então, aqui, mais para a gente entender onde a gente deu o currículo, o diagrama a gente produziu, mas depois a gente podia ser ao contrário, né? A BNCC no canto e a Prodial para cá. Então, o currículo da rede de parques, né, da Base Nacional Comum Curricular, a gente entende que a partir dele, com análise do município como um todo, articular essa base, vai dar as diretrizes dos projetos políticos pedagógicos da escola, dos planos de ensino e também do desenvolvimento do plano de aula. Então, o currículo tem que chegar aqui. A ideia é que não seja apenas um documento burocrático, que seja algo que seja funcional para os professores da rede. Inclusive, quando a gente foi para a análise das competências e habilidades da BNCC, dentro até do que a própria legislação diz, nós não podemos deixar de fora habilidades que estão lá. Mas a gente fez poxa, essa habilidade, do jeito que está, ela vai ser funcional para o nosso professor. Por mais que eu tenha que desenvolver essa habilidade, se ela está explícita no currículo, desmembrada, talvez a compreensão seja maior e melhor. Então, houve esse olhar para que o currículo fosse algo que de fato não fosse mais uma burocracia, mas sim algo para auxiliar dentro do contexto que nós estamos a prática do professor. Esse currículo ele baseia-se em 3 eixos e também nos surgiram de gosto, mas que na análise dos documentos que nós já falamos, um dos 3 eixos do currículo é a integralidade, pensar no educando, no aluno como um ser que é social, cultural, psicológico, biológico, pensar em todas as suas dimensões, não ele fragmentado em conhecimentos específicos. Também deve ser sábio na ciência, seja ciência natural ou ciências sociais, com formas sistemáticas de aquisição de conhecimento, baseado na observação, experimentação, e também ele deve ser sábio na cultura, que é o padrão de significados são nítidos historicamente, pelos quais homens se comunicam e perpetuam seus conhecimentos. Então, o que sustenta esse currículo são esses 3 pilares. E foge esses 3 pilares, eles não. O que vai contra esses 3 pilares está fora do que o currículo propõe. Também, necessário em princípios, esses princípios também vêm muito do que a BNCC traz e do que outros documentos e outras ações no educacional comunitário, que são os direitos de aprendizagem, direito ao aprender, educação enquanto direito, a responsabilidade socioambiental. A gente estava numa discussão sobre objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. A gente pensou em colocar isso no princípio,
no primeiro momento, mas a ideia não era ficar preso ao objetivo da ONU, mas sim o princípio de ter uma responsabilidade não só ambiental, mas como social. Responsabilidade vai além de pensar em questões apenas no campo natural, mas também no campo humano, das suas relações que são construídas. O princípio da equidade tratava todos, oportunidade a todos, de acordo com a sua necessidade, a inclusão, de valorizar as suas diferenças, e também a educação midiática, que é um ponto que recentemente está sendo escancarado a necessidade de se apropriar não só das tecnologias, mas de ser educado para elas, identificação das aplicações sociais que a tecnologia tem, fake news, entre outras questões, curadoria de informação, consumo crítico e tudo mais. Então, esses princípios educativos, eles foram uma construção coletiva e algumas pessoas ficaram responsáveis por sistematizar essas discussões também, muito pelo seu campo de atuação. Então, esse envio, essa construção dos capítulos 1 e 2, eles foram enviados, então, para a rede para análise no dia 27 de outubro. Deu-se um tempo para que cada unidade escolar enviasse um documento com sugestões, considerações, críticas, até alguns elogios também nós recebemos da análise que foi feita dentro dessa reunião pedagógica. Aqui eu trouxe um exemplo. Tiveram algumas questões que foram alteradas na versão final do currículo, como, por exemplo, a questão das estruturas, nomenclaturas que às vezes não estavam em acordo. E aqui o Luiz montou a sugestão que era que alguns cargos foram criados e algumas responsabilidades deveriam ser do secretário de Educação, então não do secretário adjunto. Mas alguma das sugestões que deram, por exemplo, que essa função tem que ser do secretário, não do secretário adjunto. Mas quem delibera sobre isso não nós conseguimos cumprir. Tem outra instância. Então a gente não mudou lá porque ela estava na legislação do município. A gente se preocupou, até a gente disse, nossa, mas por que fazer? Os professores vão só para as habilidades, eles nem vão ver essa parte inicial. Mas a gente percebeu que tem um déficit de documentação histórica sobre o município. A gente aproveitou esse momento, tanto para guiar também essas discussões, mas que tivesse um registro histórico de aspectos da educação do município. Então agora há um registro frente a essas questões. Quem sabe a estrutura da secretaria no momento onde é implementado o currículo, a gente tem aspectos históricos que foi difícil conseguir procurar. Tá? Agora, pelo menos nós temos um documento onde essas informações são registradas, tem assim, memória sobre a educação do município. Os capítulos 3 e 6, então, 3 a 6, são construídos por grupos de trabalho que vão além das pessoas que compunham, no momento, a Secretaria do Departamento Pedagógico da Secretaria de Educação. Os grupos, para a escrita das áreas específicas, dos segmentos específicos, nós procuramos ter representatividade de diversos profissionais do magistério. Então, todos os grupos tiveram um gestor, ou coordenador, ou vice-diretor. A Patrícia está aqui, porque ela acompanha a construção da educação infantil. Procuramos também, no época fundamental, em as áreas específicas, ter algum representante dos anos iniciais, e muitas vezes o professor tem conhecimento sobre determinada área, mas não tem a vivência dos anos iniciais, faz um currículo que não conversa com essa área. Então sempre teve ou um coordenador, ou um professor, ou os dois. E tive alguma dificuldade de encontrar em algumas áreas que o professor tivesse uma especialização em... Os seus anos iniciais tivessem uma especialização em história, por exemplo. Então o que a gente fez? Chamou a Mariana, que é uma coordenadora, que é professora de história, que atua com educação com os anos iniciais, para participar desse grupo de trabalho. Então, a primeira ideia
ter diferentes olhares para diferentes atividades desse grupo de trabalho. Só que é importante que a gente tivesse pessoas que tivessem uma escrita acadêmica, uma trajetória acadêmica também coerente. Então, foram escolhidas as pessoas, foram feitos alguns convites, tiveram diferenças na criação desses GTs, alguns GTs foram criados por meio de uma discussão com o grupo, outros isso não foi possível. Tivemos algumas negativas também, pessoas que nós consideramos manter, que não fizeram esse grupo, mas ao final, 55 profissionais de carreira do município escreveram os capítulos 3 a 6. Então nós tivemos dentro desse grupo 25 professores que eu digo que não tinham ação no departamento pedagógico. 17 profissionais em secretaria de educação, então nossos coordenadores estavam lá, professores estavam lá e 13 gestores também. Então tiveram tantos profissionais, a maioria quem escreveu o currículo eram liderados por pessoas que estavam nessa construção, nessa assessoria, mas a grande maioria eram de professores que não tinham relação com a Secretaria de Educação. A duração dessa escrita foi de agosto a novembro, com encontros presenciais, quinzenais e tarefas semanais. Então, toda semana tinha uma atividade, ou uma discussão de produção, ou uma produção em casa, que a pessoa fazia para a discussão na semana seguinte. Então, sobre a educação infantil, foi composto por professor de educação básica 1 e professor de educação física. É uma dificuldade, eu sou formado em educação física, eu via isso na minha prática, onde o professor de educação física se encaixa num conteúdo, num currículo que não é especificado a sua função. Como que dentro desses campos de conhecimento o professor de educação física se encaixa. Então foi convidado também para que esses professores que atuavam na educação infantil também participassem do grupo de trabalho dessa construção. Ele foi elaborado com base na BNCC, concebido por meio de eixos estruturantes, que são as brincadeiras e as interações, visando garantir os direitos de aprendizagem das crianças. Também houve estudos de autores contemporâneos da educação infantil, então está presente no currículo estudos do Francesco Nucci, Gandhi Bjorski, Patrícia pode até me ajudar, Paulo Fock, então, pensadores atuais da educação infantil. Foi considerado também processo formativo já em curso nesse segmento. A creche, principalmente, eles já tinham reuniões das equipes gestoras da creche, acho que semana mensal ou quinzenal, de estudo. Então, é um segmento que já vem estudando as questões dos direitos de aprendizagem, de experiência há algum tempo. Isso também se reflete nessa construção do currículo. O próprio plano de ensino da educação infantil já estava muito próximo ao que era da BNCC, diferente do ensino fundamental. E também há nesse currículo diferente, que não tem na BNCC, um delineamento da área da educação física na educação infantil. Isso construído por professores de educação física também. Então, o currículo da educação infantil do ensino fundamental tem características diferentes, enquanto no ensino fundamental a gente fala de competências e habilidades, na educação infantil a gente fala de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, porque considera-se, além dos comportamentos e habilidades, também as vivências que essas crianças possuem dentro dessa etapa de desenvolvimento. A gente utilizou os mesmos objetivos de aprendizagem dentro da BNCC, incorporando alguns aspectos que tem no currículo paulista. Isso foi identificado também com a sigla CP, e alguns objetivos de aprendizagem que são próprios do município de Valinhos. Aqui eu trouxe um exemplo, no campo sons, cores, não lembro de cabeça, no campo sons, texturas, cores e formas. Isso.
Então, trouxe um trecho desses objetivos de desenvolvimento em currículo. Então, tem os objetivos da BNCC, o que foram criados por Valinhos. Tem um V ao final, então, por exemplo, utilizar materiais variados com possibilidades de uma manipulação, materiais estruturados, tecidos, papéis diversos, farinhas artesanais, explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. Então, esse objetivo de aprendizagem, a gente vê aqui uma característica da vivência, que é importante, mas não necessariamente a gente trabalha com objetivo separado. A gente faz uma atividade de educação infantil, nós utilizamos dentro de uma mesma atividade o desenvolvimento de diversos objetivos de aprendizagem em diferentes campos de experiência. E aqui um exemplo também do currículo paulista, foi incorporado ao currículo, que tem um código CT ao final, que diz analisar apresentações de teatro, música, dança, cinema e outras manifestações artísticas de sua comunidade e de outras culturas, expressando sua opinião verbalmente ou de outra forma. Falar um pouco sobre isso, teve uma ampla discussão dentro do GT sobre esse aspecto, se a gente iria adotar ou não, fazer adequações no quadro já estipulado pela BNCC, porque foi essa nossa, né, a gente estava trabalhando com a BNCC, né, um documento básico padrão, mas se a gente iria atender ao currículo paulista, a estrutura do currículo paulista que já modificou a BNCC, né, nessa composição, ou se iria introduzir aspectos mais específicos próprios da vivência do município, né, da realidade educacional do município. Com as crianças pequenas, né, que seria de 4 a 5 anos, na casa da escola, nós fizemos adequações pensando no currículo paulista. Então, todas as adequações seriam no currículo paulista, que a gente fez essas modificações. E de 0 a 3, né, os bebês, eles fizeram específicos pensando na experiência de Valinhos. Então, por isso, foi essa a opção que nós fizemos. Foram feitas adequações mais pensando na vivência, né, municipal, universitária, e também pensando que foi a primeira etapa da educação básica a ser atendida pelo município. Então, a história da educação infantil do país é uma história longa, né? Só que faltavam muitas documentações, né, registros, para a gente trazer essa experiência que vem de muitos anos, né? Mas, de alguma forma, elas foram incorporadas no currículo. Tá bom? Tirar uma dúvida, você falou em adequações, o que é isso? Porque está falando do currículo paulista, Isso. da base, mas aí quando você fala em adequações, o que é assim, tecnicamente? Atualizações. Porque, Por exemplo, lá no eixo, lá no só para eu entender que não estou conseguindo visualizar. Esses que tem sem a marcação vermelha, né, que são do paulista e Valinhos, eu posso entender que eles são assim, o que está lá na base e colocou. Sim. E aí, quando esses que estão ali são que já estão previstos no currículo paulista. Não, esse à esquerda aqui é do currículo paulista. É do currículo paulista. Tem na Gessilha. Isso aqui tem das instruções que já haviam dentro do segmento, principalmente da testa. Acho que ela talvez fosse um dado que aí, por ela estar dentro do GT, é mais rico, né? Só acho que, acabei me explicando, a educação infantil ele é dividido em 3 etapas. Então, os bebês, que vão de 0 a 1 ano e meio, as crianças bem pequenas, que vai de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, e aí as crianças pequenas que seriam o que chama aqui de pré-escola. Então, para essa etapa da pré-escola, que você está falando, incorporou-se coisas do currículo paulista. Na creche, já tem um processo de discussão de currículo mais estruturado, não sei se mais estruturado seria a palavra, o histórico de discussão de práticas curriculares há bastante tempo. Então já há uma criação de questões próprias de Valinhos, e essas questões foram incorporadas ao currículo. Isso seria a adequação que a Patrícia traz. Quando há alguma alteração na habilidade, deixa eu voltar aqui um pouquinho.
é sinalizado com asterisco, no caso da educação infantil. Então, quando eles mudaram alguma coisinha, mudou um verbo, ou mudou um asterisco. Tá? Se não, por exemplo, aqui, essa habilidade não tem nenhuma marcação, são as habilidades da habilidade. Para sinalizar essa diferença, né? Porque pensando também, vocês são do livro de 18, né? Nós avançamos, avançou muito a educação, né? Nesse período. Então, nós entendemos que algumas atualizações eram necessárias, né? No campo das crianças pequenas, em específico, nós achamos que as atualizações do currículo paulista estavam adequadas, bem pertinentes com a nossa realidade. Então, por isso a gente fez essa opção. Já de 0 a 3, foram feitas adequações específicas pensando na realidade do município. Então, a educação física, isso a gente, enquanto professor de educação física, sensacional que o grupo desenvolveu, dá o norte para o professor. Então, foi pensado a gente vê que não tem histórias, porque dá um direcionamento maior para esse professor, mas eu fiz um exemplo aqui nas crianças pequenas de como é essa habilidade, de onde surgiu essa habilidade. Então, objetivos de aprendizagem, fica com a nomenclatura fundamental na cabeça. Então, objetivo de aprendizagem, EI de educação infantil 03, que é do grupo de 4 anos a 5 anos e 11 meses, EF, que é da educação física, que é EF é o campo, que aqui são os campos de experiência, o eles pensaram adequar conteúdos, né? EF é a segunda fase exata, que é o campo de segunda fase, pensamento e execução. Isso. Então, o objetivo é o seguinte: expressar ideias, desejos e sentimentos sobre as vivências por meio da linguagem oral e escrita espontânea, de fotos, desenho e outras formas de expressão. Como o professor de educação física pode contribuir para esse objetivo? Então, por exemplo, expressar ideias, desejos e sentimentos por meio da linguagem verbal e linguagem corporal. Está dentro desse grande objetivo de aprendizagem. Então, essa relação não é algo nada, como que você pode contribuir dentro dessa formação da criança. O currículo de ensino fundamental, então, ele é uma transição do modelo pautado no conteúdo para uma construção de competência. Há discussões, Patrícia, tem mais alguma coisa acrescentada ou apresentou? Então, discussões de processos formativos foram incorporadas ao currículo, então já tinha uma discussão junto com o grupo de coordenadores sobre concepção de avaliação, documentação pedagógica, já vinha se debatendo. Também tinha os documentos, regimento comum, também foi incorporado ao currículo. Foi considerado as principais concepções próprias de cada área de conhecimento, os conhecimentos compartilhados historicamente na rede. Então, as pessoas que construíram o currículo são as pessoas que já estavam e participavam das reuniões por área. Foi estruturado por componentes curriculares e os grupos de trabalho foram formados por profissionais tanto dos anos iniciais quanto dos anos finais. Era um grande. Era muito falado que o currículo, que o plano de curso não dialogava com os anos iniciais, estava muito longe da prática do professor nos anos iniciais. Então, teve uma discussão dos planos de ensino, que chamava plano de curso, não se tinha uma discussão dos professores ou de quem era da área de educação nos anos iniciais com a construção dos anos finais. Não. Muita dificuldade nisso. Por mais que a gente teve alguns, por exemplo, em português e matemática, são os grupos maiores, têm mais habilidades, tem mais tempo também de aula. Eles tiveram, em certo momento, eles se separaram, mas a discussão sempre foi em conjunto. Então, não teve o grupo de trabalho de história dos anos iniciais, o grupo de trabalho de história dos anos finais. É o grupo de trabalho do ensino fundamental. Faziam parte pessoas
dessas representatividades. Porque antes o fundamental ele era só baseado no conteúdo. Né? Então o conteúdo ele ia tendo uma continuidade desde o primeiro ano até o nono. E já a BNCC, o nosso currículo, já trouxe as competências e as habilidades para serem desenvolvidas. Né? É a integralidade que o Lucas disse no início. Eu acho que o conceito de competência, a gente pode passar um pouquinho sobre ele, né? E é mais uma palavra nova emprestada de outra, mas se você for analisar, nada mais é do que você deixar o currículo oculto, visível, expor competência, expor a definição conteudista, constitucional, atitudinal e procedimental explícito no currículo. Né? Aqui, um pouco dessas habilidades, então aqui a gente vê a habilidade própria da BNCC sem nenhuma mudança e quando a gente vai por habilidades que constituem uma competência, a gente não vê só o conteúdo, mas o que eu quero mobilizar frente ao conteúdo. Então isso é algo que não estava explícito no currículo conteudista, no plano de curso. Por exemplo, selecionar por meio da consulta de fontes de diversas naturezas e registrar acontecimentos ocorridos ao longo do tempo na cidade, na região em que vive. Então, ou seja, eu preciso pesquisar, eu preciso ir a outras fontes. Ler só o livro não dá conta de desenvolver essa habilidade. Né? Então, a habilidade ela dá vários subsídios, formas de atuação do professor. Uma outra habilidade, por exemplo, é compreender por meio de projetos a importância de diversidade cultural, da tolerância e da empatia. Então, não é passar um texto sobre tolerância. É desenvolver um projeto que gere esse reconhecimento da importância da diversidade cultural, da tolerância e da empatia. No ensino fundamental, a gente também tem um desenvolvimento muito parecido com a educação infantil. A gente manteve os códigos e as habilidades já estavam previstas na BNCC. O que nós fizemos alguma alteração, essa é a diferença. Eles colocaram um asterisco, a gente colocou sempre um V. Qualquer coisa que foge à BNCC tem um V. Se há uma habilidade, uma mudança dentro de uma habilidade da BNCC, a gente copia o mesmo código e põe um V para identificar que houve uma alteração. Se uma habilidade é desmembrada em duas, então muitas vezes a gente vê uma habilidade da BNCC, 3, 4 linhas, que na hora que você vai pôr, cabe muita coisa ali dentro. Então a gente desmembra essas habilidades, põe VA e VB. E algumas habilidades foram criadas. Então, quando foi criada, elas, por exemplo, aqui em arte, no currículo de arte, do primeiro ao quinto ano, vai até a habilidade 26. A gente criou a habilidade 27, a gente continuou a numeração subsequente à BNCC. E as habilidades do currículo paulista, né, no ensino fundamental, foram identificadas com asterisco. Mas poucos currículos, poucas áreas de conhecimento integraram habilidades do currículo paulista. A educação física integrou bastante coisa, outras acharam que não fazia sentido incorporar. Aqui vamos exemplificar um pouquinho dessas mudanças, né? Mas mudou como mudou, porque eu trouxe as 3 habilidades do 8º ano de geografia. Então, por exemplo, relacionar faz situações representativas da história das famílias no município que se localiza a escola, considerando a diversidade dos fluxos migratórios da população mundial. Teve o nosso currículo ficou relacionar fatos e situações representativas da história da população dos Valinhos, que a gente tem mais Valinhos, com destaque às famílias da comunidade escolar, então, com relação à comunidade local, considerando a diversidade dos fluxos migratórios da população mundial. Então, há alguns ajustes para a nossa realidade. Analisar aspectos representativos da dinâmica geográfica, considerando características da população, perfil etário, crescimento vegetativo e mobilidade social. No currículo de Valinhos, ficou analisado representativos da dinâmica demográfica, considerando características da população. Então, você vê que tem outras características que são destacadas. Perfil etário por gênero,
crescimento vegetativo, composição étnico-racial, comunidade social, etc. Então, se demarca alguns pontos para que isso não se perca na hora de desenvolver essa habilidade com os alunos. Então, a diferença sobre as características da população do sexo masculino e feminino, a questão da composição étnico-racial. Então, demarca esses lugares no currículo. Então, vai também muito dessa discussão e dessa análise que já vinha sendo discutido dentro da rede para trazer para a alteração das habilidades. E o currículo da rede também parte das habilidades que tem no ensino fundamental, então a estrutura das habilidades é a mesma, quando tem modificação, tem alguma das mudanças que fizeram no fundamental também já vieram diretamente para o currículo da rede. A gente fez um trabalho bem grande de estudo dos documentos que versam sobre a EJA, mas infelizmente é uma etapa de ensino, segmento de ensino, tem pouca produção acadêmica. A gente teve que traçar muita coisa para compreender as concepções sobre a EJA. Então, é considerado a EJA a concepção de educação enquanto direito, ou ter o direito a ter acesso àquele conhecimento. Os educandos são vistos como sujeitos sociais, sempre por processo de ensino comunitário. Isso a gente fala sempre, mas na EJA isso ainda é muito mais marcado. E é o ser cultural que traz a cultura consigo, que é toda uma historicidade que ele traz dentro do processo de aprendizagem. Isso deve ser considerado e foi considerado dentro do currículo. Há uma valorização da pedagogia culturalmente sensível, que é justamente de ser sensível aos atores que estão ali envolvidos e demarca também a responsabilidade social e política dos docentes que trabalham com a EJA. Não há uma BNCC da EJA, então não há as habilidades mínimas da EJA preconizadas, então foi um trabalho mais árduo para montar esse currículo. As habilidades a gente partiu da análise do currículo do ensino fundamental e refletindo sobre, dentro daquele currículo, o que é adequado para ele. Algumas habilidades que são mais relacionadas com o desenvolvimento infantil dos adultos não são tão primordiais. Você tem que pensar que aí a gente está vivendo uma população que teve um déficit de aprendizagem, não teve aprendizagem no momento certo, uma dificuldade para aprender um tempo na escola menor. Então, tentamos priorizar aquilo que seria de fato importante para a emancipação dele dentro da sociedade. A gente fez a divisão por EJA 1 e EJA 2, justamente porque já tinha discussão de termômetros. O currículo permite que seja implementado tanto nos termos quanto nos módulos. Vou voltar aqui que está bom. Não probleminha nada. E por fim, algumas habilidades eles foram construídas especificamente nesse grupo. Muito dos próprios professores já vinham discutindo, os professores da época. Eu trouxe o exemplo da habilidade de história, porque o próprio professor de história, vocês ficam ideias, o professor Marcelo já havia feito alguns apontamentos no plano de curso que tinha vigente na época. Olha, estou vendo que os alunos estão com dificuldade nisso, isso aqui não está fazendo sentido para eles, isso faria mais sentido. E a partir dessa análise de quem está lá com o aluno, a gente criou algumas habilidades também que seriam adequadas a esse aluno. No currículo da EJA, os coordenadores de área, eles participaram desse processo de uma maneira meio que indireta, mas tem o olhar de quem atua, ou quem já atuou dentro da educação de jovens e adultos. Então nós tínhamos no grupo da EJA o professor Maurício de Ciências, então ele liderou essa escrita. Nós tínhamos o
ex-diretora, está na EJA não sei quantos anos já, tem todo esse conhecimento, é uma professora de língua portuguesa, então ela ficou à frente da escrita dessa área, outras áreas. Teve uma parceria maior com os coordenadores de área e eu, como também tenho essa vivência e essa troca com o comitê, sempre falava, olha, mas isso aqui não está condizente com a especificidade da EJA, então vamos ver todo esse debate com essas áreas de conhecimento. Bom, do processo de construção, das alterações, como a gente construiu o currículo, é esse. Acho que era isso que a gente tinha para trazer, a gente está aberto para tirar as dúvidas de vocês. E agora a gente vai começar uma segunda etapa, né? A gente conversou essa semana com a Gisele, com o seu também. A gente quer partir para uma fase do retorno de estudo de como esse currículo está sendo implementado na escola. Então, nós chamamos as pessoas que estavam nos GPs para nos ajudar nesse mapeamento dessa implementação e a gente pretende também fazer uma ação com as escolas para ter esse retorno de como está sendo em loco também. Então é isso, gente. Fica aberto aqui para questionamentos. Eu agradeço a participação de todos, como presidente do Conselho do substituir o presidente da sala. Vou perguntar para os membros aqui se tem alguma colocação. Eu só queria aproveitar, né, que eu participei de um grupo de trabalho, né, da educação de arte. E aí, uma coisa que eu fui descobrir no final, que a gente estava participando de um grupo, né, estudando, e que então, eu acho que eu fui surpreendida. Eu não tinha entendido que era para esse fim. Quando houve o convite lá, a gente recebeu por e-mail, os professores que queriam se inscrever, eu achei um tema interessante para agregar conhecimento. E quando eu fui lá, ao trabalho, vi o Marcos, o César, né? Um grupo pequeno, eles trazendo informações, artigos, tudo. Eu fui na vibe de, tô aprendendo, né? Aí no último dia eu tinha produzido assim 2 páginas. Então isso vai sair, vai ficar no currículo. Aí eu falei, o quê? No currículo isso? Mas eu nem me acho competente para estar aqui, né? Como alguém participando. Aliás, eu deveria pensar, nossa, quantas contribuições eu tive disso, a não ser meu corpo ali, né? Então, quando eu vi isso, quando a escola apresentou o currículo para a gente fazer uma leitura, que eu também achei que foi um tempo muito pequeno, né? E aí, assim, falando com o professor, ficou essa impressão assim, tá, engole isso daí agora, vocês vão ter que ler, vamos fazer alguns apontamentos, e aquela leitura, documento carregado, né? E aí eu fiquei pensando, daí isso me incomodou mesmo, como educadora. Eu acho que tem que tomar cuidado disso, né? Tem que estar claro por que você está indo lá. Se eu soubesse, será que eu ia participar de um trabalho? Talvez não. Talvez eu não iria, porque eu não me achava competente, né? Com essa questão mesmo, de conhecimento. Lógico, me agregou muito, me ajudou muito, mas será que eu tive a colaboração expressiva que eu gostaria de ter tido? Eu me questiono, né? Então, assim, e também, o Gleice, eu vou falar porque eu acho que é importante. Eu participei do protagonismo ano passado. Aí, diante disso, né, porque a gente já discutiu isso no conselho aqui no ordinário, eu fiquei na dúvida, eu falei, meu Deus, será que eu sei que o protagonismo tem o projeto, ele se pauta em outro, se pauta em outra, uma legislação, toda uma orientação, é diferente. Mas eu acabei ficando assim, puxa vida, será que aquelas reuniões com a Gleice, então, né, e a Gleice trazia bastante situações formativas, né, tivemos questionários, eu falei, será que aquilo lá também era para esse currículo, eu não estava sabendo? Então, isso gera um incômodo, né, quando você... E quando está numa reunião pedagógica, que o coordenador apresenta, quem está participando, os professores que estão participando, é muito comum perguntar, você viu isso lá, Dani?
Então, assim, mas eu estou lá, então, eu acho que está muito bom, né? Eu li o livro do Educação Infantil, que não é o que eu atuo, que eu sou do fundamental, mas eu fiz a leitura, gostei bastante das referências, né? Gosto muito do trabalho das linguagens, como chama, assim, linguagem, vocês fizeram uma referência, não lembro agora o autor, mas é bem interessante. Linguagens, do fundamental também, como professora. Só como conselheira eu faço essa consideração de, e eu acho que agora vem, né, esse momento, né, aí deixar bem claro isso mesmo, né, o porquê que a necessidade da gente avaliar, porque está sendo uma ferramenta muito boa, né, 8 anos na rede, mas cheguei a acompanhar alguns momentos esse processo de discussão. O Eduardo foi coordenador da pedagogia, né, coordenador de supervisão, eu trabalhava na fábrica, me convidavam para participar, eu sempre fui, desde o início da rede, mas fica essa questão, né, de, puxa, o tempo, uma reunião pedagógica, às vezes fica aquela coisa truncada, tem tanta coisa para discutir, daí vem esse documento tão grande, ainda se discute com os colegas que não entendem que é discutir o que está escrito lá, daí você tenta explicar, daí vem uma discussão, não vai para caminho, uma porcaria de discussão, né? Enfim. Então, mas eu quero parabenizar realmente vocês, todo o trabalho, toda essa dedicação, esses detalhes. Eu não sabia dessas adequações, eu não tinha conhecimento, por isso que eu perguntei. Eu vi o V lá, eu li, né, do TT, mas eu não entendi que podia ser modificado, adequado, né? Então, como é importante parabenizar o trabalho de vocês, né? E é só essa questão assim, que eu fiquei meio. Só falar do grupo, porque na verdade não era um grupo de trabalho, o grupo, você participava do grupo de estudos mesmo. Não era um grupo, não foi criado, não foi. É que assim, algumas ideias elas vão saindo, a ideia é fazer um grupo de estudos. A gente teve algumas mudanças de jeito agora, de menos. Então, algumas visões acabaram se mudando no meio do projeto. Então, a ideia era criar um grupo de estudo e que, a partir dos grupos de estudos, sairiam pessoas para formar o GT. Os GTs. Fazer grupos de estudos maiores, mais robustos, não consegue, não foi aceito formar. Então, o único de estudos que, de fato, teve uma continuidade maior foi a educação midiática, que só tem como se acompanhar contigo. Deveria ter sido explicado, a partir deste momento, esse grupo vai virar discussão para o currículo. Então, é uma falha assim, que a gente vai discutir internamente para que isso não aconteça. Aí eu estava em 5, o grupo era um grupo de estudos. Assim como foi a educação infantil, que há tempos vinha sendo feito todo um grupo de estudo, de trabalho, mas não específico para o currículo. Depois, quando você vai ser usado. Quero comentar sobre o protagonismo também, que acho que é importante. O trabalho dentro do protagonismo, ele é o trabalho que ele é focado nas escolas, que é o que estava fazendo. O princípio, agora que a gente vai escrever o princípio da equidade, nem foi com base nos planos de ação de vocês realizaram. Foi com base naquele projeto que é anterior, que foi escrito pelo César, pelo Assi, que elaboram as bases para o projeto Protagonismo e Equidade, que a gente executa. Então, foi com base no trabalho deles e no que a gente vinha levantando, no que a gente colocou como, e que eu vinha estudando, que eu trouxe na minha proposta para passar para vocês, que aí foi escrito. Sempre como a gente conversava, né? E que é a base do projeto Protagonismo e Equidade, as ações de vocês são focadas na escola, né? Entendendo o perfil e a individualidade de cada um. Então, é verdade. Não, mas eu acho legal você colocar, porque é isso, que nem como você participou do grupo,
como você falou, às vezes te perguntam, mas você sabe de onde você saiu, né? É importante. Eu acho que a Daniela falou, eu acho interessante que algumas coisas assim, a Daniela tem ainda ela não é grande demais, né? A educação de valores ela tem uma dimensão assim, que dá para a gente ter uma comunicação melhor em todos os sentidos, né? Mas ainda assim tem algumas práticas que a gente sente um pouquinho de falta de transparência, né? Eu acho que é o ponto que você coloca. A gente também lá na secretaria, eu gostaria que a supervisão de ensino pudesse ter tido uma participação, uma contribuição, né, na construção do currículo. Todos nós lá temos, por exemplo, o Lucas falou que teve dificuldades de encontrar a produção acadêmica sobre educação de jovens e adultos, né? O GPG, por exemplo, que é o grupo da Unicamp, nós temos uma supervisora de ensino que integrou o GPG e estudou a implementação da EJA no mestrado dela aqui em Valinhos, que é a Miriam. Talvez ela pudesse dar alguma contribuição. Fez um trabalho, como começou a EJA aqui. A Marina fez um mestrado lá no Unicamp também, num grupo de estudo de história da memória, falando sobre a municipalização dos Valinhos, né? Eu fiz mestrado e doutorado nas políticas públicas, e talvez pudesse ter dado alguma contribuição nesse momento, mas havia essa dificuldade de entender que a secretaria podia funcionar não só dentro do departamento pedagógico, mas buscando contribuições de fora, né? Mas o currículo também vejo que está muito bom e ele é um processo, né? Na verdade, o currículo não está vindo como uma coisa assim, cúmplice, né? Ele está sempre em permanente construção, né? Eu acho que assim, à medida que a gente for trabalhando nesse monitoramento da implementação, vendo como as escolas estão trabalhando, a gente vai também aperfeiçoando o currículo, não só na sua dimensão, né? Como documento, né? Mas também como uma coisa viva que está acontecendo na prática nas escolas, né? Então, acho que é legal ter essa abertura, esse fluxo melhor das informações, né, das discussões sobre o currículo, a gente tem uma construção produtiva daqui para frente, e fortalecendo cada vez mais, e também levando na rede toda essa discussão e colhendo na rede essas particularidades, que eu achei interessante você falou sobre a educação infantil. Essa coisa de olhar como a educação infantil em Valinhos é realmente diferente de Campinas. Você vai numa nave-mãe, não tem nada a ver com você ir no CMEI lá no Parque Portugal, por exemplo, né? É totalmente outra abordagem, então acho realmente importante ter esse olhar para o local em que a gente está e como as coisas acontecem aqui. Tá? Então, parabéns aí pelo pessoal que construiu esse trabalho. Eu percebi que teve simpósio, né, a importância da educação infantil e o currículo, né, como se encaixam as coisas. E essa preocupação foi a primeira coisa que aconteceu. A questão do olhar dos professores da escola, né, ficou difícil entender. Por mais que eles se preocuparam em passar para os coordenadores, foi um estudo rápido, uma leitura rápida, né? Até para nós entendermos as legendas, tudo. Então foi um processo muito curto. Então eu falei para todos os coordenadores, né, que nós estudamos sempre aquela questão da gravidez, mas assim, foi colocado, mas a minha preocupação, a primeira coisa que eu coloquei para você, essa minha preocupação de estar dando essa devolutiva. Visto que o trabalho deles foi assim, iniciou lá, o projeto há 10 anos atrás, né? Mas o trabalho contínuo deu uma grande importância para fazer esse currículo com alocar características de Valinhos, visto que a maioria das cidades da região não tem currículo. Eu andei pesquisando bastante sobre a Isabel, né? Chegamos à conclusão assim que eles usam o currículo paulista. Então isso também fez um diferencial para nossa cidade. Eu só lembrando, que quando eu entrei em Valinhos em 2008, na supervisão, eu fui conhecer o CAP, que antigamente a gente tinha um departamento pedagógico de fora da secretaria que estava lá no CAP. Nem tentar direito. Mas aí eu fui perguntando o que o CAP faz, o que acontece aqui e tal. Eles estão construindo currículo. Então, desde 2008, o CAP era o centro. É o quê? Ele era um departamento pedagógico, eles chamavam CAP. E eles estavam construindo o currículo. Eu falei, poxa, será que um dia vai sair esse currículo? Eu li outra televisão e falei, finalmente saiu, isso é um documento. Então isso porque está eternamente sendo construído e finalmente a gente tem um documento. Então isso também é uma conquista assim, de 16 anos que eu acompanho. Eduardo, faço uma contribuição que eu entrei logo, 6 meses depois que vocês chegaram, em 2009, e eu fui para o CEMEI. Das creches, eu vinha de município de experiência de CEMEI, e o município já tinha plano de curso do ensino fundamental, mas não existia o plano de curso da educação
Então, a Marina e a Vanessa, todos os coordenadores e diretores, a gente se reunia 2 vezes por mês, uma vez por mês para estruturar aspectos do plano de curso e na outra quinzena a gente fazia um planejamento mensal do semestre, porque não tinha professor ainda esse mês, não tinha essas questões, então a gente tinha um grupo de estudo de creche desde aquele período, esse material todo tem arquivado, a Vanessa e a Mariana e a Helena fizeram esse acompanhamento, então a educação infantil vem sendo construída e subsidiando o movimento dos outros. A creche e a educação infantil vem sempre cutucando o fundamental para as questões pela necessidade. A gente não tinha, a creche foi se consolidando, não só 6 creches que a gente tem em criação. Então, desde esse período mesmo eu participei desses grupos e a gente fica feliz de ver o resultado. Na municipalização, a creche passou para a educação naquele momento. Era o equipamento da assistência social e passou a ser da educação. Então, foi muito difícil desconstruir na cabeça dos agentes políticos do município, que a creche não estava aqui para atender a necessidade dos pais, assim, para trabalhar a escolarização das crianças, para iniciar da início do processo de escolarização. Foi muito legal. Eu só queria pontuar a questão da construção do própria dissertação do mestrado da minha, ela foi estudada por nós, tem vários daquela dissertação que ensina, que põe a referência dela. A gente não sentia, acho que até um elogio ao seu, a gente sentia, tipo, vocês têm um ano, a gente sentia também não sentia abertura para fazer essa comunicação. Mas a gente questão dos integrados daqui para frente. A gente também não sentia abertura, por exemplo, no simpósio a gente convidou para participar da comissão de organização, mas teve a demanda de vocês também, não tem, então, a gente sabe que teve alguns atritos que não estavam, eu enquanto coordenador, eu respondo na diretora, e aí é isso, mas acho que o importante é ter essa união mesmo, a supervisão com vocês, junto com o departamento pedagógico, que a educação vai dar um salto de qualidade que a gente tem que precisar. Mas, assim, a tese da só a seleção da vida está lá, para estudar. E eu acho assim, que o professor sente, o professor sabe, o professor percebe, né? Está lá, o projeto está lá no departamento pedagógico, Secretaria de Educação. Mas ali, os professores, eu pelo menos assim, acho que isso abala, sabe? O professor. A gente ainda conversou, assim, falando, né? Então, assim, as coisas precisam estar mais alinhadas, né? É bom essa construção. Eu gostaria de fazer, na verdade, aproveitar nessa fala de todo mundo e depois tem dois questionamentos. Primeiro, eu acho que é um processo, né, que foi apresentado pelo Lucas aqui, da construção desse currículo, a implementação desse currículo, é um salto de qualidade no município. Apesar dos pesares, eu acho que um salto de qualidade na construção poderia ser melhor, claro. Por isso que a gente faz monitoramento, por isso que a gente faz avaliação, e por isso que agora tem que fazer o processo formativo desse currículo dentro das unidades escolares. Então foi um processo que a gente percebe que foi sim feito, né, meio que às pressas para conseguir entregar até o ano passado, uma escrita, imagino que o departamento pedagógico passou para conseguir fazer a escrita de um documento desse tamanho de agosto a novembro, né? Foi explorado aqui com 55 profissionais participando. Então, assim, é um trabalho muito grandioso, difícil realmente de fazer e com falhas de comunicação, tanto dentro da própria secretaria como fora, mas faz parte do processo, inclusive, da implementação, isso é natural. E é bom que agora esteja sendo apresentado dentro do Conselho Municipal de Educação, que também ajuda a pensar a política pública, né? Eu acho que quando vem, falei isso para a Gisele ontem, né? Quando vem para o conselho, a nossa ideia enquanto conselheiro aqui, não é ficar pondo o dedo na ferida, ficar falando, podia ser assim, assado, não. A ideia é construir uma política pública, porque a gente traz os diferentes olhares dentro da escola. Então, a Dani é professora, eu sou diretor, você vai pegando as pessoas que estão lá dentro, né? A Ionara é professora P2, para poder compor também. Então, primeiro eu queria agradecer e parabenizar vocês pelo trabalho, que é um trabalho muito difícil de ser realizado. A gente deu um salto de qualidade. E agora eu acho que essa parte do acompanhamento é o processo formativo desse currículo,
Porque esse ano, né, a gente já está em agosto e a gente não teve a formação em relação a esse currículo ainda, por conta de toda essa dificuldade de fazer esse processo formativo. Então, lá na ponta, com o professor, às vezes parece que o documento chegou foi agora. Né? Então, acho que isso é importante a gente se desdobrar daqui para frente. E aí eu tenho duas dúvidas, na verdade. A primeira é em relação integral, né? Se ele deveria compor esse documento ou não. Não sei como que funciona isso, é uma dúvida, acho que básica, porque o integral foi implementado na Carolina, a gente seguiu as bases do Lucas também participou dos grupos, né? A gente seguiu as bases do Estado, então o que tem lá de currículo, né, a matriz curricular, ou a parte dele do Estado, e eu queria saber como que fica na pergunta mais técnica mesmo, o integral dentro desse currículo, porque a gente está sentindo essa dificuldade agora. A gente está fazendo os guias de aprendizagem, né, estava comentando com você, que são os planos de ensino lá, e a gente está pegando as competências e habilidades das grandes áreas do núcleo duro, né, da BNCC, e a do currículo diversificado. Então a gente está tentando criar as nossas competências e habilidades a partir do Estado. Então a gente poderia pensar isso dentro do currículo, se puderem responder. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é a base legal desse currículo, que foi o que a gente ficou sabendo na última reunião, né? A gente precisaria aprovar esse currículo, né? Por conta de uma base legal, até uma questão de repasse, né? De uma verba pública vinculada à questão da aprovação desse currículo. Aí eu queria saber como que funciona isso, que verba é essa, qual o prazo, se puderem trazer essas, então são essas duas dúvidas que eu tenho. Porque é do currículo. Sabe, o currículo, até quando a gente estava construindo, ele é um documento, mas a partir dele, o ideal seria que fossem criados documentos orientativos. Então, por exemplo, a partir do currículo, você vai ter orientações para o ensino integral, orientações para atuação diária. Você pode, a partir do currículo, criar documentos de orientação dessa implementação. Eu acho que a gente pode discutir internamente, mas creio que esse seria o melhor caminho, porque o integral é parte do currículo comum, que é todas vocês, mas tem essa parte diversificada. Né? A parte comum também ele é explorado no integral. Qual vai ser a orientação do professor que está nesse ensino integral? E essas disciplinas que compõem a matriz diversificada, elas contribuem também para a formação do estudante que foi discutido nesse currículo. Então, ao meu ver, o ideal seria um documento de orientação para o ensino integral. Documento de orientação? Vou ser muito sincero, não estou lembrando agora assim, um termo, mas é algo disso, um documento orientativo. Com relação à educação infantil, a gente tem agora os professores, né, que não tinham, já a maior parte das profissões só tinha TI, a gente colocou o professor primeiro nas turmas de maternal, né, agora a gente tem no pensar, vamos ter mais ainda, né, o seu promotor público sobre educação infantil e as exigências de adequação, então nós vamos ter 2 professores em cada turma adversário, por exemplo, né? 2 de manhã, 2 à tarde, 4 professores, né? Não tem jeito. Como a gente vai fazer essa implementação da educação infantil? A gente vai contar com esse desafio, né? Como adequar o currículo com essa complexidade aí, de ter 4 cabeças pensando na mesma coisa, né? De alunos, 16 crianças com 4 professores. Né? Não vai ser fácil. Você vai responder lá sobre a base legal? Sim, tá. Então, nós vamos fazer, né, porque a partir da 19 vai, e aí nós vamos fazer, temos até 31 de agosto para preencher as condicionalidades. Quando chegou, uma das condicionalidades era justamente essa questão do currículo. E aí foi que nós fomos verificar, já passou pelo conselho, que teria que ter passado pelo conselho. Aí nós descobrimos que não havia passado pelo conselho. E foi aí que a gente tem esse prazo até 31 de agosto, que nós corremos para aprovar. Isso é repasse de verba. É uma das, são várias condicionalidades. Uma delas que o município precisa atender é ter passado pelo conselho do currículo para aprovar. Então, acho que eu vou aproveitar e vou só deixar registrado aqui como conselheira, né, que eu entendo todas as mudanças que aconteceram, né, e tal, mas assim, vou deixar registrado uma certa indignação pelo prazo, né, porque hoje, por exemplo, a gente está com poucos membros do conselho, porque foi a toque de caixa, né, nós tivemos que marcar essa reunião,
E, assim, essa estratégia, assim, ela dificulta o debate, né? Porque tem tanta coisa que a gente deveria debater sobre esse currículo, né? E como conselho mesmo, como o Fábio falou, acho que a gente poderia, né, contribuir muito, assim. Mas, né, devido a todo esse problema, encerramento de prazos, né, então, acaba virando uma coisa um pouco protocolar, assim, né. E como professora, eu também tenho várias questões aí, né, porque até o Lucas foi colocando as datas, né, de 2023, eu ficava pensando, nossa, mas tá, foi aquela reunião pedagógica que a gente discutiu tal coisa, mas que se perdeu, né, porque as reuniões pedagógicas, elas têm um roteiro, só que a gente sabe que o professor gosta de falar e de debater, né, e muitas vezes a gente mal passou perto do objetivo de discutir mesmo, de fato, o currículo, né. Vou deixar registrado também essa questão da falta da transparência que o Eduardo comentou, né, que na elaboração do currículo a gente se ressentiu aí com a coisa de quem foi selecionado, né, de professores para debater, né, no caso, língua portuguesa, matemática, ciência, né, e tal. Não houve uma transparência nos critérios, isso, né, os professores ficam magoados, chateados, né, então, enfim. E, fora isso, né, quando vem o currículo no começo desse ano, né, enfim, vai ter que trabalhar com esse currículo para fazer o plano de ensino, né, a gente já falou, meu Deus, né, essa quantidade de coisas para olhar e tudo. Então, deixo registrado como professora essa dificuldade e falta, talvez, de planejamento e organização, né, nos prazos, e como conselheira também, né, quero deixar isso. Assim, acho que poderia ter sido muito melhor, porque tem muita coisa assim, para a gente discutir, embora também acho que foi um trabalho assim, né, difícil, importante, mas fico chateada de que outros membros não puderam comparecer. Mais alguém, conselheiro, quer colocar alguma coisa? Senão eu vou colocar para votação, né? Isso. Tudo bem? Então, acho que você vai troca. Sim. Exatamente. Você veio. Desculpa, Gabriel. Ok. A gente precisa de uma ata dessa aprovação do conselho para poder subir no sistema até o dia 31 de agosto. Então, vamos botar o Alexandre hoje aí, né? Sim, eu vou utilizar a ata aqui, tá? Eu vou vendo algumas coisas. Legal. Então, não perder esse prazo. Precisa até dia 31? Já tem que estar no sistema, a última é a data limite. Eu acho melhor a gente. A ata tem que ser publicada no boletim municipal. É. Então é a cópia do boletim municipal que nós vamos Então, assim, colocar.